Graça e paz, meus queridos. Hoje estamos começando o nosso curso do DNA, da visão da igreja, quem nós somos, e é muito importante que todos entendam quem nós somos. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho, somos um corpo e o Senhor tem nos escolhido para fazermos diferença nesse mundo, e vamos começar do começo, uma boa ideia. Então, o começo é exatamente entendermos qual é a visão da Igreja Batista Missionária, a IBM, e precisamos entender o que é a igreja e para o que ela foi chamada. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso e também vamos entender um pouquinho da nossa história e como funciona a nossa igreja. Vamos aprender a nossa visão, portanto, assim como os valores, os princípios que nos norteiam nessa caminhada e tem nos orientado já no passado e nos orientarão no futuro para estarmos sempre direcionados por Deus no centro da vontade dele. Afinal de contas, o que é a igreja? Então pare, dê uma pausada aí, escreva num papel ou no rascunho do seu celular o que é a igreja na sua opinião. Gaste aí 2 minutos para ir escrevendo as ideias que vão aflorando o que é a igreja para você. Bom, você já escreveu, então eu vou resumir o conceito de igreja de acordo com o Novo Testamento. Igreja é a comunidade dos salvos em Cristo que se reúnem de forma organizada e visível no tempo e no espaço, propagando e vivendo a mensagem do Evangelho na sua região e no mundo. Então, é a comunidade dos salvos. A igreja são as pessoas que se unem como um corpo, de forma organizada, visível no tempo e no espaço. Não é uma igreja invisível, ela é visível. Pessoas espirituais de carne e osso. E também elas vivem para levar uma mensagem, que é a mensagem de Cristo. Viver essa mensagem, então, proclamando através das palavras e proclamando através da sua vida, assim, na sua região e no mundo. Na sua região, ganhando a sua região, e no mundo, enviando plantadores de igrejas e missionários aos povos que nunca ouviram no mundo inteiro. A igreja não tem nada a ver com um prédio, esse espaço aqui. Nós já tivemos em tantos espaços ao longo dos anos e ainda não temos o nosso, pelo menos em final de 2023, que eu estou dando essa aula, não temos ainda o nosso. Pagamos aluguel aqui nesse galpão atual, do lado do cemitério aqui do velório, mas já estivemos em mais de 8 prédios diferentes ao longo desses anos, sempre nos reunindo e lembrando uma situação histórica que uma vez nós fomos impedidos de nos reunirmos num galpão que tínhamos, porque houve uma situação de uma denúncia contra nós e fomos lacrados durante 2 semanas, e durante 2 semanas nós nos reunimos ao ar livre, cultos aos domingos, de manhã e à noite, de tarde à noite, aliás, que naquele tempo tínhamos culto à tarde e à noite, ao ar livre, no estacionamento do Barral, perto do Hospital Ribeirão, pois estávamos num galpão ali na Domingos Ampol, próximo ao Hospital Ribeirão Pires. Então, ficamos lá, nos reunindo ao ar livre, ou seja, não havia nem um edifício, só cadeiras e som ali, e precariamente nos reunimos 2 domingos seguidos, ali fazendo os nossos cultos juntos. Isso é igreja, não importa. A igreja na Indonésia estava muito perseguida durante um determinado tempo, até hoje mas numa época houve uma perseguição muito violenta, e muitos líderes se refugiaram nas florestas, e eles se reuniam como igreja
nas florestas para fazerem cultos, ceias e assim não serem mortos pelos muçulmanos por estarem se reunindo ali num país de maioria muçulmana. Então, a igreja não tem nada a ver com uma empresa, com um movimento, com ação social ou com um lugar público, não é? Tem sempre essa conversinha que a igreja é um local público. Infelizmente, muita gente usa com falta de cuidado, né? Que está errado já usar essa falta de cuidado nas escolas, nas repartições públicas, que devemos ser bons mordomos lá, que é de todos. Mas aqui não é de todos. A igreja é administrada, ela é gerenciada como uma instituição particular. Então não é pública. Entra quem nós autorizamos para entrar e nós não temos a autoridade livre sobre a igreja. Quem tem autoridade sobre a igreja são os seus membros, é a sua assembleia, são os líderes eleitos, a liderança eleita, o pastor presidente, o presbitério, enfim, todos aqueles que representam de fato a igreja, que tem autoridade. Não é como as repartições públicas por aí, que as pessoas agem como não se tivesse dono. Não, nós somos dono. Assim como você cuida da sua casa, aí você deve cuidar das dependências da igreja, ainda que a igreja não seja esse local de reuniões, deve-se ter zelo por ela. Então, são pessoas todas que se constituem como igreja, pessoas salvas. Quem não é salvo não entrou na igreja, pode estar frequentando, mas não faz parte realmente da igreja, porque é preciso nascer de novo, receber o Espírito Santo, para se tornar membro do corpo invisível de Cristo, mas que ao mesmo tempo ele é visível no tempo e no espaço como a igreja de Cristo naquela localidade. É a ênfase principal do Novo Testamento, a igreja local. Por isso nós somos a Igreja Batista Missionária em Ribeirão Pires, em Leme, aonde estivermos plantados. Nós somos a IBM lá, pode ser IBM na África, pode ser em outros estados, pode ser em outros países, não importa. E nós todos temos a Bíblia como única regra de fé e prática. A igreja, portanto, é essencialmente um organismo e não uma instituição religiosa, embora ela precise ser organizada e se organize na sociedade de acordo com as leis do Estado. Ela é independente, separada do Estado. O Estado não manda na igreja, sendo separada dele, devendo absoluta obediência a Deus, através dos seus mandamentos, conforme são ensinados na Bíblia. Mas nós queremos cumprir as leis, e na medida que não nos proíbam de fazermos o que Deus nos manda, nós não entraremos em colisão com o Estado. Mas quando for o caso de uma perseguição ou de mandamentos contrários à Bíblia, nós vamos obedecer à Bíblia e assumirmos as consequências. Então, o que a igreja, segundo a Bíblia, o próprio Jesus Cristo edifica a igreja, chamando o seu povo a si mesmo, conforme vemos em Mateus 16, 18, ele prometeu: edificarei a minha igreja. Esse processo pelo qual Cristo edifica a sua igreja é uma continuação do modelo estabelecido por Deus no Antigo Testamento, pelo meio do qual ele chamou o seu povo para si mesmo, através de uma assembleia de adoração diante dele. O próprio termo grego, eclesia, usado para designar a igreja, quer dizer literalmente assembleia. Esse termo, eclesia, é formado por duas partículas: ek, que quer dizer para fora, kalel, que quer dizer chamar, para convocar, de forma que a eclesia traz a ideia de ser chamado para fora. Desse modo, a igreja é chamada para fora, para manifestar Cristo ao mundo todo. Para nos ajudar a entender a natureza da igreja, a Bíblia usa várias figuras, várias imagens para descrevê-la. Dentre elas, destacam-se duas. A igreja é uma família, 1 Timóteo 5, 1 e 2, todos temos o mesmo Pai, Efésios 3, 14, de forma que somos filhos de Deus, que é nosso Pai, e irmãos uns dos outros, devendo tratar-nos mutuamente em amor.
e a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, de modo que todos os membros interligados e dependentes uns dos outros, ligados à cabeça, formam o mesmo corpo. Tem outras figuras, a igreja é o rebanho de Cristo, a igreja é o edifício espiritual e somos as pedrinhas desse edifício, a igreja é o exército de Deus, a igreja é o reino sacerdotal e somos todos sacerdotes. Tem muitas outras figuras bíblicas sobre a igreja, mas essas duas são mais fundamentais. A igreja, portanto, é a comunidade dos crentes em Jesus, nascidos de novo, que andam em unidade e amor, manifestando Jesus pela terra, expandindo o reino de Deus. E qual o propósito da igreja de Cristo na terra? Propósito, só para lembrar, é a razão última, a finalidade principal para a qual algo existe. O propósito principal da igreja é glorificar a Deus, adorando em espírito e em verdade, obedecendo os seus mandamentos. Nós existimos e vivemos para a glória de Deus, que deve ser proclamada entre todos os povos da terra. Nos Salmos 96, de 1 a 10, isso está claro, que nós devemos proclamar a sua salvação e anunciar a sua glória entre todos os povos, anunciar as suas maravilhas em toda a terra, anunciar que Ele é o Rei das nações e que todos reconheçam como Ele é grande e que o Senhor reina. Em Apocalipse 7, 9 a 12, nós vamos ler integralmente esse texto, mostra o cumprimento do propósito de Deus para a igreja, obedecendo o seu mandamento de fazer discípulos de todos os povos. Então, o propósito para a igreja, que é glorificá-lo entre todos os povos, vai se cumprir, porque nós vemos nessa visão de algo que vai acontecer, que o apóstolo João teve pelo Espírito de Cristo, o próprio Jesus Cristo, revelando a ele as coisas dos finais dos tempos. Então aqui nós vemos a revelação de que a igreja vai cumprir a sua tarefa, e nós cremos que será nessa geração, e assim veremos isso se realizar. E depois disso, Apocalipse 7, 9, e depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles então se prostraram, com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, declarando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Isso vai acontecer, e nós somos protagonistas disso. E Efésios 1, 4 a 6, fala que esse propósito vem desde antes da fundação do mundo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Que bênção, que privilégio! Esse é o propósito, glorificar a Deus, portanto, cumprindo a grande comissão, para que todos os povos da terra venham adorar. E essa é a missão da igreja, a missão é a tarefa que Ele deu. Nós glorificamos a Deus quando o amamos de todo o coração, e nós o amamos quando o obedecemos. Portanto, amar a Deus é obedecê-lo, e assim, obedecendo o seu mandamento de fazer discípulos de todos os povos, nós estamos adorando e glorificando a Deus ao mesmo tempo. Então, pare novamente o vídeo um pouquinho e
Escreva aí, num papel ou no rascunho do seu celular, do computador, qual é a missão da Igreja de Cristo. Gaste aí 2 minutos escrevendo qual é a missão da Igreja de Cristo. E vamos ver como fica a sua resposta. Bom, aí você escreveu, essa é fácil, né? Lembrando que, como eu já disse antes, missão diz respeito ao cumprimento de uma tarefa designada por alguém de maior autoridade. Então, a missão nós não escolhemos, é o Senhor que já determina o que devemos fazer, a tarefa que Ele quer que façamos. E isso nas Escrituras está bem claro. A missão da igreja é fazer discípulos comprometidos com Cristo entre todos os povos. Como? Plantando igrejas maduras, que são igrejas capazes de alcançar o seu próprio povo exclusivamente através da sua membresia, sem depender de esforço externo, dos seus recursos financeiros, que conseguem se manter pelos seus próprios recursos, e tendo uma liderança nacional capacitada, que tem liderança que vão continuar a ensiná-los como se manter na Bíblia. Então, são essas 3 marcas. Quando tem igrejas fortes, igrejas financeiramente capazes de se sustentar e com liderança treinada com o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, para não cair em heresias, então nós dizemos que ali tem uma igreja madura e que aquele povo já tem o Evangelho, ainda que ele tenha que crescer muito, mas ele já tem o fundamento. Isso que é o que nós temos que fazer entre todos os povos, plantar igrejas maduras, igrejas que vão ganhar o resto do povo e que não dependem de recursos de fora e nem de liderança de fora. Então, a Bíblia diz isso, e a igreja, ao cumprir a sua missão, manifesta o amor de Deus pela humanidade, continuando a obra que Jesus começou a fazer no poder do Espírito Santo. A igreja é o lugar onde o céu e a terra se encontram, sendo os pés e as mãos de Jesus nesse mundo de forma concreta. Mateus 28, 19 e 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações quer dizer etnias no grego, povos. Cada povo com a sua língua, com a sua cultura, é um povo diferente, é uma etnia, é uma nação, de acordo com o conceito bíblico, que é antropológico, cultural e não político. Então, portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Da mesma forma, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E Apocalipse 5, 9 e 10 mostra que Jesus já comprou todos os povos da terra, que precisamos ganhá-los, levar essa mensagem, que eles já foram comprados, mas se não levarmos a salvação, eles continuam escravos de Satanás e perdidos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdócio para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Qual é a visão da nossa igreja, IBM? Esta é a igreja dos sonhos de Deus, a igreja que estamos auxiliando a se concretizar, sendo colaboradores do próprio Deus, que deseja edificar uma igreja com estas características bíblicas. É também claramente a igreja da qual queremos participar como membros do corpo de Cristo. A nossa visão, então, é uma igreja que vive para a glória de Deus, ganhando e discipulando vidas, multiplicando as células missionárias, plantando igrejas maduras e enviando missionários às nações. E Atos é um modelo de uma igreja que prevalece. Eles se dedicavam, Atos 2, 42 a 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, uma igreja que realmente é dirigida pelo Espírito Santo, que persevera na palavra, nas orações, que vive o sobrenatural. E Paulo, em Atos 26, 16 a 20, destaca novamente essa comissão para a igreja que ele recebe como alguém para fazer a vontade de Deus naquela geração, no primeiro século, e levar o evangelho a todos os povos ali. Agora levante-se e fique em pé. Jesus falando com o apóstolo Paulo. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrarei. Então, aqui em Atos 26, 16 a 20, Jesus está chamando o apóstolo Paulo. E logo que ele chama, ele já mostra a missão da igreja, chamando Paulo a ser um líder da igreja. Ele foi o maior líder para ganhar o mundo daquela época para Cristo. Então, ele continua. Agora, levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunho do que você viu a meu respeito, do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os não-judeus, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém, em toda a Judeia e também aos gentios, sendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Portanto, querido, nós temos a visão, a nossa visão é de uma igreja com essas 12 características aqui, que precisa estar em nossas vidas como membros dessa igreja, que é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Então é uma igreja, em primeiro lugar, cheia do Espírito Santo, se movendo no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo, unida, aliançada, com relacionamentos fortes em amor, que ama as pessoas acima das coisas. Vamos investir nas pessoas e não em coisas, por isso que não temos templo, mas investimos nos povos, nas pessoas. 4, com o mesmo ideal e foco. Isso faz a diferença. Unidos no mesmo foco, conseguimos grandes coisas. Que anda em santidade de vida, porque sem a santidade não podemos ver o Senhor. E com transparência, contextualizada, adaptada às realidades deste contexto em que vivemos, nessa sociedade contemporânea, que é moderna nas suas formas, preserva a palavra, mas usa todas as formas e todos os recursos para falar a linguagem que as pessoas entendem, usando os recursos e os melhores recursos disponíveis. 7, disposta a servir em todo o tempo, exercendo seus dons espirituais com excelência. Uma igreja de servos, como Jesus veio para servir e não ser servido. 8, dependente do Espírito Santo em oração. É milagre sobre milagre, assim que a igreja caminha, em oração e em jejuns também. Bíblica, totalmente bíblica, dirigida pela palavra de Deus. 10, constituída por verdadeiros adoradores que vivem como sacerdotes de Deus. 11, com um coração generoso e fiel. Mais feliz é dar do que receber, disse Jesus, e temos praticado isso e vamos continuar praticando isso. O que colocamos no reino é nosso, o resto fica perdido. E 12, que evangeliza os perdidos como estilo de vida aqui, como testemunho de Cristo, alcançando as gerações, todas as gerações, das crianças aos da terceira e quarta idade, e o mundo inteiro, todos os povos, com o evangelho de Cristo. Se fôssemos definir em poucas palavras, poderíamos resumir assim: amar a Deus, fazer discípulos, cuidar das pessoas e alcançar as nações. Agora repita comigo, vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Amar a Deus, fazer discípulos, cuidar das pessoas e alcançar as nações.
Glória a Deus.